Dando continuidade então aqui ao estudo das mudanças de fases, vamos entrar no tópico da curva de aquecimento. Uma curva de aquecimento é um gráfico em que nós teremos aqui alguns valores de temperatura e alguns valores de calor. Então, este eixo, que seria o eixo Y, representa a temperatura e o eixo X, aí no caso, representa o calor em calorias. O que é que acontece então aqui? Nós vamos estudar o comportamento da água, iniciando ela em menos 10 graus Celsius, nesse caso, fazendo o seguinte: vamos doar calor a essa água e vamos ver o que acontece com ela com o passar do tempo. A gente sabe que se a água iniciar aqui a menos 10 graus Celsius, ela está no seu estado sólido, é gelo. Então, se você doar calor para essa água, o que vai acontecer com ela? Ela vai aquecendo até o ponto que ela começa a derreter. E esse processo de derretimento só vai se iniciar em uma temperatura específica, que nesse caso daqui é 0 graus Celsius. Então, para a minha curva de aquecimento ficar correta, eu tenho que representar aqui o crescimento da quantidade de calor e da temperatura de menos 10 até 0 graus Celsius. Por isso que essa curva aqui é inclinada. Quando chega em 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. Então, se a gente tem um derretimento, a gente tem também o processo que a gente chama de fusão. Mas a gente observa aqui que na representação da linha, diferentemente dessa outra que é inclinada e representa um crescimento, essa daqui é uma linha constante. Então ela indica que durante a fusão não há aumento de temperatura nem há diminuição. O gelo e a água permanecem a 0 graus Celsius. Porém, se você continuar doando calor, o que é que vai acontecer? A temperatura vai começar a se elevar mais uma vez e a água vai começar a aumentar a sua temperatura. Então a gente representa aqui mais uma vez o crescimento da temperatura da água até ela chegar em um novo estado. Então veja aqui, era gelo, está começando a derreter, derreteu aqui por completo, vai aquecendo essa água mais uma vez e ela atinge certa temperatura, nesse caso de 100 graus Celsius, e ela vai entrar num novo processo que a gente chama de ebulição. E mais uma vez, assim como na fusão, no processo de ebulição a gente nota que a linha fica constante. Quer dizer então que nas mudanças de fase, tanto na fusão como na ebulição, a temperatura não muda. Vejam aqui, na fusão a temperatura é 0 graus Celsius e em todo o processo de ebulição a temperatura é de 100 graus Celsius. Depois que você completa a tal ebulição, a sua substância começa depois a aquecer e você tem aqui somente a substância no estado gasoso. Vamos resumir aqui o que aconteceu. Você tinha o gelo a menos 10 graus Celsius, doou calor até o ponto em que ele começou a derreter, em 0 graus Celsius. Todo o derretimento foi ocorrendo em 0 graus Celsius. Chegou nesse ponto daqui, você começou a doar ainda mais calor e a temperatura foi aumentando porque aqui você só tem água líquida. Até chegar em certo ponto, que é 100 graus Celsius, em que ele entrou numa nova fase de mudança, que é de ebulição. Toda a ebulição ocorreu a 100 graus Celsius, até o ponto em que você teve só a substância no estado gasoso e a tua temperatura começou a aumentar mais ainda. A gente observa aqui que em todos os casos eu vou doando calor e a substância também vai aumentando a temperatura, com exceção das mudanças de fase, no caso daqui da fusão e da ebulição, que ocorre sempre a mesma temperatura. Agora vamos ver quais são os estados que estariam representados em cada uma dessas linhas. Vamos chamar S de sólido, L de líquido e G de gasoso. Obviamente, já que aqui ela começou como gelo, essa linha daqui representa o estado sólido. Durante a fusão, no caso do gelo, você tem ao mesmo tempo duas substâncias no estado sólido e líquido. Por quê? Porque o gelo não vai derreter de uma vez só, ele vai derretendo aos poucos. Então você vai ter ao mesmo tempo um pouco de gelo, um pouco de água, até que se transforme depois completamente em água. Isso só vai ocorrer nesse ponto daqui, representado por toda essa linha, que só vai ter substância no estado líquido. Quando você aumenta até 100 graus Celsius, então ela chega na ebulição e você vai encontrar aqui duas substâncias também, no estado líquido e gasoso. Isso porque, semelhantemente ao gelo, a água não vai evaporar ou não vai vaporizar de uma vez só. Ela vai vaporizando aos poucos. Então você vai encontrar ainda água líquida e água no estado de vapor ou de gás, até o ponto que ela chega aqui, nessa situação,
e vai ter água apenas no seu estado gasoso. Alguns pontos, alguns números daí recebem nomes específicos. No caso aqui do 0, a gente dá o nome dele de ponto de fusão, porque é onde ocorre a fusão. E aqui no 100 a gente dá o nome de ponto de ebulição, justamente porque é onde ocorre a ebulição. Certo? Outra coisa importante a ser mencionada aqui é que, nesse momento, por exemplo, aqui, em que a substância está aumentando sua temperatura de menos 10 a 0, nós temos o calor chamado de sensível, que é aquele calor que a gente calculava até então, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Isso porque há mudança de temperatura. Porém, nesse estado daqui de fusão, como não há mudança de temperatura, a gente chama ele de calor latente, certo? Do mesmo modo aqui, aumentou a temperatura, eu tenho calor sensível. Nessa outra parte daqui, não há mudança de temperatura, eu vou ter mais uma vez calor latente, e aqui eu volto a ter então o calor sensível. Vamos usar um exemplo então e ver como aplicar aí a curva de aquecimento. Nós temos aí um exemplo que diz uma substância desconhecida apresenta a curva de aquecimento abaixo, que é essa curva que nós podemos verificar. Então, é uma substância desconhecida, já não é água, mas o sistema é muito parecido. A gente observa que as curvas de aquecimento elas sempre se comportam de forma semelhante a uma escada, né? Seja subindo nos casos de aquecimento, ou seja descendo nos casos das curvas de resfriamento. Vamos ver a primeira pergunta. Qual o ponto de fusão? Bom, para identificar aí o ponto de fusão, tem que saber onde é que ocorre a fusão. Toda mudança de fase tem que ocorrer numa linha constante. Então só existem duas mudanças aqui, Essa que está aqui numa linha constante e essa outra que está aqui. Obviamente, se a substância começou aqui é o seu estado sólido, aqui deve ser seu estado líquido e aqui o seu estado gasoso. Então, se aqui é o sólido e aqui é o líquido, obviamente a fusão está aqui embaixo. Então, o ponto de fusão vai estar ligado a essa região aqui, ligado também ao número 20. Então, o ponto de fusão é de 20 graus Celsius. Segunda pergunta. Qual o seu ponto de ebulição? De forma semelhante, se eu já identifiquei o de fusão, eu sei que a ebulição vai ocorrer aqui, Então, qual é a temperatura de ebulição dessa substância? Só eu vim aqui, e eu vou encontrar o valor dela, que nesse caso aqui é de 80 graus Celsius. Então, ponto de fusão 20, ponto de ebulição 80. Terceira pergunta. Quantas calorias foram gastas para dar início à ebulição? Onde é que iniciou a ebulição? Vamos ver aqui, Aqui está no estado sólido, passa pela fusão, aqui no estado líquido e aqui a chamada ebulição. Então, iniciou a ebulição nesse ponto aqui, Então, a quantidade de calor necessária foi de 300 graus Celsius, porque a ebulição começou neste ponto daqui, e termina, obviamente, nesse outro. Quarta questão, quantas calorias foram gastas durante a ebulição? A ebulição é todo esse processo aqui, Quantas calorias foram gastas para sair desse ponto e chegar nesse ponto? Só observar lá embaixo, Começou em 300 e terminou em 450. Quantas calorias foram necessárias então? 150. Então a resposta 150 calorias. Isso porque para sair de 300 e chegar em 450, eu tenho que receber 150 calorias, nesse caso daí.